Bom dia, meu nome é Pedro Mintz, Dr. Pedro Mintz. Eu já trabalho em ozônio há praticamente 8 anos. Porque como médico e tendo várias especialidades, porque médico é curioso também, trata de vidas humanas, enfrentei muito sofrimento e sofri junto, e por isso então, procurando e pesquisando, encontrei o que eu acho mais importante. Com 81 anos, depois de 60 anos de medicina, eu resolvi fazer ozonioterapia. Sou uma pessoa lúcida e quero, na verdade, fazer o melhor. E o ozônio realmente respondeu aquilo que eu preciso. A pior coisa para um médico é pegar um paciente, dar remédio que remedia, não resolve, e ver o paciente definhando, pedindo socorro e não podendo fazer nada. O ozônio ele vem em socorro ao médico e ao paciente, porque ele resolve realmente. Mas a gente fala ozônio, 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 mas eu tenho que explicar o que é o ozônio, para explicar o porquê que ele resolve. Então já começo do principal. Nós temos aproximadamente 50 trilhões de células. O nosso corpo tem esse condomínio de indivíduos. É tudo individual. E cada célula tem como uma pessoa que tem pulmão, estômago, intestino, seja lá, todos os órgãos, a célula possui também organelas. E as organelas, que são os órgãos das células, elas fazem a função dela para sobreviver. E em condomínio, cada uma faz o seu esforço para que o condomínio sobreviva. Todas relacionadas. E a respiração normal de uma pessoa faz com que o oxigênio vá para uma delas que chama-se mitocôndria, e a mitocôndria que é o segredo da vida. Ela que faz a moeda da vida. Então nós todos, só de brincadeira, só para ilustrar, todos nós respiramos e fazemos a moeda da vida real. Aí entra o ozônio. O ozônio, quando se respira, ele entra na crista da mitocôndria, que é uma parte da mitocôndria, e faz a moeda melhor. Faz dólar, faz euro, faz ouro, faz diamante, conforme a técnica, o procedimento que o médico aprende de usar o ozônio. Então o ozônio é isso, a pessoa tem que introduzir, e isso depende de técnica, e essa técnica então irá dar condição do organismo receber essa moeda mais forte. E evidentemente pelo raciocínio a gente imagina, quem tem esse poder consegue resolver pequenos problemas primeiro, e evidentemente os problemas mais sérios, porque a natureza é perfeita, ela quer que o organismo seja feliz, a pessoa tenha liberdade de andar, não tenha joelho quebrado, costela doendo, coluna doendo, dor de barriga, dor de cabeça. E o ozônio ajuda, não é que ele cura, ele dá a moeda. E com a moeda você compra aquilo que você quer comprar. E quem compra é a natureza. O ser humano não precisa interferir em nada, só procura o ozônio para resolver esse problema. Resolvido esse problema, então a pessoa tem condição de se sentir melhor. Sentindo-se melhor, vai então utilizar. Eu até brinco com pessoas normais, um grande empresário, uma pessoa que tem muita atividade, vai para o spa. De vez em quando, né? Sai de atividade e vai para um spa. Aí eu brinco que aqui é um spa também. Porque a pessoa está vivendo a vida dele. Sente que está com dor, ansiedade, se sentindo mal, está, né, cansado. Para durante algum tempo e faz ozônio. Dedica um dia da semana, porque o ozônio age durante uma semana, embora uma aplicação, durante uma semana
Esse ozônio foi para a mitocôndria e age por uma semana. De que modo? Ele entra no sangue, transforma certos lipídios, gorduras do próprio organismo, certas proteínas, ele quebra e vira peróxido, chamado ozonídeo. Esse ozonídeo que é a moeda que eu estou dizendo. Eu tenho que falar em termos populares para que seja entendido. Então, esse ozonídeo é que é o segredo. Agora, a natureza já faz isso há muito tempo. Os leucócitos, os glóbulos brancos que defendem o organismo de doença, eles fazem peróxidos. Eles fazem, tipo água oxigenada, para matar os micróbios. A briga, né, molecular, a briga lá dos intertícios, a briga microscópica do micróbio junto com a defesa, é isso, peróxido, que seria no caso do ozônio, ozonídeo, que ataca. E o ozônio tem uma característica maravilhosa, ela ataca todo ser vivo microscópico extracelular, extraorganismo. Quer dizer, mata vírus, bactérias, parasitas, fungo, tudo que é estranho, até metal pesado, até coisas que entram no nosso organismo e que fazem mal. Evidente, é coisa estranha. Então, o ozônio tem essa vantagem. É por isso que ele é tão bom. O ozônio, se for pensar bem, é um veneno forte. Ninguém pode cheirar ozônio. O ozônio está a 20 quilômetros de altura, mas quando dá relâmpago, quando dá um curto, as indústrias de plástico utilizam o efeito corona, que é a máquina que faz ozônio aqui no nosso consultório, e em todos os consultórios, é um modo de obter o ozônio, é o efeito corona, é faísca, transforma o oxigênio comum em uma molécula com mais um átomo de oxigênio, é O3. De O2 vira O3. E esse ozônio, então, é utilizado. Como ele é um veneno fortíssimo, é claro que existem protocolos, técnicas para a introdução do ozônio no organismo. Única via que não pode, respiratória. Porque ele é tão cáustico que se a pessoa pitasse um pouquinho de ozônio, ia espirrar 3, 4 horas. Não ia morrer porque dói tanto que para na hora. Mas existem procedimentos que a gente tem técnicas que se pode respirar em caso de sinusite, em caso de otite, casos de vias aéreas superiores e faringe, nós temos condição de usar ozônio direto, passando por óleo, e é técnica, é simplesmente técnica, é isso que o médico faz. Perfeito. Sim. Já posso? O ozônio, então, é introduzido por protocolos. Esses protocolos são ditados por estudos no mundo inteiro. Então, existe um protocolo inicial, que é igual uma codificação, vamos dizer, codificação da doutrina espírita. A doutrina espírita codificou para todo mundo fazer igual. A doutrina católica, e etc. A medicina também tem doutrina de tratamento. Então, esse tratamento, existe um protocolo chamado Protocolo de Madrid, em que lá vários cientistas e vários médicos que fazem ozonoterapia fizeram os protocolos. Para isso, dessa maneira, para aquilo de outra maneira. Porque como o ozônio é um veneno muito poderoso, tem que ser numa proporção reduzida e não pode nem deve ser feito com o ar natural. Tem que ser com oxigênio puro. Porque o ar tem os outros gases. Então, briga de ozônio com os outros gases não vai fazer bem. Tem que ser oxigênio com oxigênio. Já é oxigênio com 3, vai com 2, praticamente o corpo não vê diferença.
Agora, o aproveitamento é maravilhoso. Bom, eu vou dividir em duas respostas. O ozônio, eu disse, expliquei desde o início que é a mitocôndria que trabalha, porque recebe ozônio, transforma em ATP, que é a moeda da vida, e essa moeda vai regular o que a natureza quer. Nós temos os genes que comandam a nossa vida e é claro que ele recebe os comandos pela nutrição que o ATP dá. É a moeda da vida. Se a moeda da vida é necessária para a gente viver com saúde, então a resposta já está aí. A gente fabrica a moeda da vida, que no caso de real passa para dólar, passa para libra, é um app que existe, e a natureza que tem no nosso corpo utiliza e rapidamente, muito mais rapidamente, a pessoa tem a resposta terapêutica. Desse modo é que age. Eu perguntaria, já respondendo, a pessoa que está com algum problema não sossega. Quer tirar a dor, quer tirar a falta de liberdade, o sacrifício de viver com algum mal-estar e procura de tudo quanto é jeito. Pode até procurar na internet, ler livros e tudo, não vai entender, porque a profundidade só quem está na profissão. Então é evidente que ver como essa reportagem vai influenciar muita gente para procurar ozônio, porque a pessoa maquina e imagina que vai curar tudo. Ela não cura, meu Deus, ela não cura. Ela faz remissão. O que é remissão? A doença está instalada, o mal-estar já existe, mas ele vai desaparecer e a natureza começa a comandar novamente. Então, uma pessoa que está passando... Vamos dizer um caso de câncer. Pessoa está com dor, está com falta de apetite, não consegue por causa das químio, da rádio, fica com gosto de remédio na boca, não dorme, não tem força, perde as forças por causa da doença. Então, a primeira coisa que vai acontecer, primeiro, a dor começa a diminuir. E depois vai o sono, e depois vai o apetite, e depois vai a força. E isso num caso de resposta positiva. Mas dependendo do grau e o tipo de câncer, pode ser que a coisa demore mais. Mas não há cura. Não pense quem está escutando que vai tomar ozônio e vai ficar curado. Uma coisa é importante. Se houve remissão, desapareceu o incômodo pior. Então pode-se viver, quem tem 50 vai até 90, 100 anos com câncer, que não vai estar evidente, pode o tumor desaparecer, e se ele já tem essa tendência oncológica, e se ele continuar provocando, que há muitos motivos de excitação para a doença surgir. Até na radiestesia tem explicação de coisas da Terra que provocam a doença. Tem um método aí maravilhoso que eu estou estudando para ver se ajuda, junto com o ozônio, de tirar o câncer da pessoa, fazer a remissão, mas não cura. Não pense que o ozônio é o milagre, não há ainda milagre. Milagre vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, que o ser humano vai estar já evoluído e podendo realmente resolver seu próprio problema, que vai estar mais junto com a natureza. Com 81 anos de idade e 60 anos de medicina, eu já passei muitas fases dentro da medicina diferentes. Eu sou homeopata também, e por coincidência, quando eu fiz especialização em homeopatia, era experimental, era alternativa.
tornou-se oficial. Então, a grande vantagem da idade de tempo de vida é isso. Então, a medicina, a ozonioterapia é experimental por causa dos homens só, por causa do poder econômico. Todos que querem ganhar dinheiro, querem sobreviver, querem se tornar poderosos e tudo, no caso as farmacêuticas, elas não permitem politicamente que se tenha a liberdade que se quer. No próprio Estados Unidos, alguns estados não conseguem oficializar a ozonioterapia, onde estão as farmacêuticas, o poder. Agora, 28 países fazem a ozonioterapia porque reconheceram. A Alemanha, onde começou, já usava na época da guerra, em 1914, para as feridas de guerra. Amputados, né? Muitos amputados. Quando começou o ozônio lá, para caso de feridas, reduziu extremamente as amputações. Então, né, o problema de não ser oficializado é o homem, não o ozônio. No dia que acontecer isso na família de um que esteja bloqueando, porque tem algum receio, porque eu desconfio que é igual esses filmes que se vê de máfia, não faz isso porque a sua família é bonita e tudo, e a pessoa acaba ficando com receio. E como os homens estão no poder hoje e amanhã não estão, então vão se tornar comuns e nessa hora é que não se faz aquilo que se deve. É somente a resposta, por que não é ainda, é devido ao poder econômico. Mas nós estamos agora na época em que já passou no Senado, deve passar no Congresso e o presidente, certamente, com os interesses dele pela lógica, ele vai assinar, e aí nós teremos a liberdade de fazer ozonioterapia e vai ajudar demais. O SUS vai ficar outra coisa. No SUS não vai ter mais atendimento paliativo da medicina, da remédio, para remediar e não resolver. Vai fazer ozônio. E vai curar, não vai ter tanta fila, tanta coisa degradante, ver pessoas em maca e tudo, esperando 10, 15 horas, porque o ozônio vai tirar a fila, eu tenho certeza. Isso não precisa adivinhar o futuro. A verdade é essa. São países Itália, Espanha, Estados Unidos, alguns estados, Israel, Chile, Portugal, são 28 países. Os outros, imaginem, tudo país adiantado, que sabe o que quer. E quem está na frente sempre a Alemanha, porque foi lá que surgiu. Olha, e é tão importante de se dizer que o ozônio é tão fácil de se fazer, chama-se efeito corona, um dos efeitos que provoca o ozônio. Ampolinha, que solta raio, igual raio, né? Eletricamente, eletronicamente, transforma o oxigênio comum em oxigênio ozônio. Tem máquina do início do século que Tesla fez, que ainda está funcionando. É simples. Até isso facilita de se fazer ozônio. Quando está certo, tudo facilita. Então, como é elitizado, é caro. É caro por quê? Porque não todos os médicos querem ter o risco de ser seu RM cassado. Mas existe a Bosch, que é a Sociedade Brasileira de Ozonioterapia, que tem o jurídico, que explica como o médico pode agir dando consciência ao paciente o que seja o ozônio, que ele está se oferecendo para o tratamento, porque é experimental, mas que na verdade salvaguarda só. Não é risco, é que salvaguarda, porque se não é oficial,
tem que ter uma justificativa. Então você é dono do seu corpo? Não, eu me ofereço, eu prefiro trocar a dor por uma experiência que me livre dessa dor. Então assina um documento dizendo que ele se oferece para a experiência. E com isso pode-se exercer, mesmo precariamente, ou, né, juridicamente, a ozonioterapia. Mas é barato, porque ozônio é do ar. Oxigênio O2 virou O3 por causa de uma máquina que é cara, mas ela funciona séculos e séculos e não estraga. Então se torna barata. Agora, o médico, não é, que terá seu salário, se ele quiser enriquecer rápido, se ele esquecer o juramento dele, se esquecer do paciente, o papel que ele está fazendo na sociedade, ele vai cobrar o que ele quer. Ou então, se houver muita procura, como é o caso aqui nesse consultório que eu estou há 2 meses, de repente deu um boom tão grande pela mídia, né, falando sobre o ozônio, vai acontecer. Porque todas as pessoas que estão em sofrimento, que é 80% a 90% de sofrimento, não vou dizer grave, de grave 20% a 30%, mas de sofrimento, essas pessoas querem a resolução do problema. Aí procura, lê um pouquinho, estuda e com isso então vem procurar a clínica de ozônio. E é isso que está acontecendo. Mas é barato, não custa nada, só o investimento, a infraestrutura, os auxiliares, custo natural de uma indústria, né, de uma empresa, de um hospital, de uma clínica. Barato. A introdução do ozônio pela técnica, pelos protocolos, é como fazer, para entender, é como fazer bolo. Se nos protocolos tem tantas sessões para se realizar, para que o ozônio entre, vá para a mitocôndria, saia ATP na quantidade certa, para resolver o problema da pessoa, então se avalia a pessoa, porque o resultado se sabe. Se avalia a pessoa de tempos em tempos, então geralmente é uma vez por semana que se faz os procedimentos e a pessoa vai dizendo, estou melhor, estou assim e vamos continuando até resolução. Então pode demorar, vamos dizer, 7 vezes, pode demorar 15 vezes, pode demorar 40 vezes, mas normalmente 7 a 15 vezes os procedimentos. Porque o organismo, dependendo do tempo de duração da alteração orgânica da pessoa, o tempo será de acordo. Demorou 10 anos, evidentemente que não vai ser uma semana que vai resolver um problema crônico. Então, esse problema se estenderá enquanto houver a reação da natureza da pessoa, que tem que ter nutrição junto, estilo de vida, tem que se visitar tudo, por isso que é bom a gente ter conhecimento de medicina e nutrição. Isso tudo vai ajudar o ozônio. Não adianta dar ozônio e deixar a pessoa sem nutrientes. Não adianta dar ozônio e a pessoa continuar fumando. Não adianta dar ozônio, a pessoa ficar de madrugada assistindo televisão, tendo seu horário orgânico da natureza de dormir, e passar o resto do dia desorganizado com a sua natureza. Então tem o protocolo. O protocolo é um conjunto de normas e ações para resolver a natureza da pessoa. Então, se você quiser focalizar aqui, botei até um quadrozinho para a pessoa entender, porque a gente explica tudo. Temos que explicar, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, de vez em quando, aqui na nossa clínica, a gente pede de 20 em 20 dias, a pessoa bate na porta, fala e entra para conversar. Eu, quando passo na sala de espera, estão os pacientes esperando para o procedimento, eu pergunto, alguma novidade? Está tudo bem? Aí um levanta o dedo, eu puxo para o consultório e converso.
O problema é deles. Eu tento resolver e sinto uma certa ansiedade, por isso que eu tomo ozônio também, para resolver essa ansiedade, porque eu quero resolver o problema. É o pagamento do médico. Isso é uma satisfação imensa. E o ozônio, eu consegui fazer aquilo que eu mais gosto, curar. Mas não curo. Eu resolvo, faço a remissão. Eu entrego a pessoa recalchutada, feita a manutenção, como se fosse uma máquina. Então, a pessoa que não estrague a máquina, que não use mal a máquina, porque a natureza, Deus vai ajudar. Mas se a pessoa não se ajuda, ninguém pode assumir a responsabilidade. Posso? Tá, pode. Fica à vontade. Eu gostaria, né, talvez as últimas palavras dessa entrevista, de explicar que as pessoas não fiquem afobadas pensando que o ozônio é a maravilha. Não é isso, a maravilha é a natureza. Está em nós, desde que ser humano é ser humano. Agora, não faça errado, não faça nada errado, procure, porque todos nós temos um instinto que nos avisa o que devemos fazer para termos a natureza ao nosso lado. O ozônio é a melhor ferramenta médica, isso eu garanto, assino embaixo e não mudo o meu pensamento. O ozônio atualmente é uma das melhores respostas. Agora, existem outras. O dicloro é um, o MMS é outro, tem um método Kovacic maravilhoso para câncer. Agora, ozônio eu entendo, ozônio eu faço. E eu sei que a maioria que está escutando e está vendo tem também suas pesquisas. Poderão me perguntar depois, se for possível. A gente vai fazer outra entrevista. Mas, de momento, estou avisando. Não ponham o ozônio num lugar que ele não está. Ele não cura. Quem cura é a natureza. É a própria criatura que nasce desde bebê com tudo muito bem feito. Depois de 6 meses, está assim, saúde, doença. Depois de 6 meses, parou de mamar na mãe, aí começa a engordar, porque o filho tem que ser bonitinho, começa Coca-Cola, começa biscoitinho, doce, não é? E aí a doença aparece, e essa mola é poderosa. Mas nós podemos, a natureza quer que você fique rezando. Saúde sem doença. Então, por isso que eu digo, não mistifique o ozônio. O ozônio é uma ótima ferramenta e está agora à nossa disposição. Só espero que o presidente, né, que é o último que vai resolver, que assine rápido. Né, como ele está fazendo as outras coisas no momento, está bem rapidinho para ele. Agora que seja para o povo, né? Para o povo do Brasil, que precisa de saúde, bom atendimento no SUS, resolução de seus problemas, que é um povo maravilhoso. Só não está tão feliz quanto mereceria de estar. Vou ser deputado. Muito bem. Obrigado.